FM Benfica, o programa pra pensar, com Emerson Praciano. Você tem fome de quê? Eu tenho fome de pão. Por isso que há 130 anos atrás existiu a padaria espiritual em Fortaleza, que produzia o jornal O Pão, que era uma forma de vincular textos e desenhos dos integrantes do grupo. O Pão, assim como o nosso programa, valoriza os artistas e escritores e todas e todos aqueles que percebem a importância da busca por conhecimento. Temos fome pelo saber. Por isso que vamos começar o nosso programa para pensar. Boa noite! Sejam todas e todos muito bem-vindos, com muita fome, né? Com essa vontade. Tá com fome, Gabriel? Muito fome, fome de pão. E depois hoje a gente vai ter muita experiência com pão. E assim, vamos falar desse jornal, vamos falar da padaria espiritual, porque hoje o tema é sobre os 130 anos da padaria espiritual. Boa noite, galera que tá entrando, tá? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. O programa Pra Pensar começou e estamos aqui ao vivo pela rádio FM Benfica, muito mais vida no seu dia. E boa noite, professor Charles Pinheiro, que honra, viu, te receber aqui, coisa boa. Prazer é meu, né? Eu desejo uma boa noite a todos e a todas, né? As pessoas estão sedentas, né? Por esse alimento do espírito, né? Alimento literário e alimento da arte, né? Que alimenta a nossa alma. Com certeza. E ainda hoje, iremos receber o produtor cultural e escritor Tiago Ribeiro, tá? E vamos bater um papo e escutar a música A Massa com o cantor e compositor Calé Alencar, né? Vamos fazer uma ligação pro Calé Alencar. Conhece, né, Calé, né? Sim. E aí ele fez uma música do festival A Massa, que inclusive é o festival que o Tiago organizou, né? Também. Você também teve presente, não foi, do festival? Foi, eu participei, ele fez o convite, né? Pra eu gravar umas conversas, né? Sobre a padaria espiritual, né? Fazer uma leitura de um poema, né, do paudeiro Álvaro Martins, né, que foi uma experiência muito boa, muito rica, né, e esse festival que ele está produzindo lá no Centro Cultural Banco do Nordeste é um festival assim espetacular, né, que faz esse diálogo de trazer, né, o passado que não está morto, né, a gente precisa reviver esse passado, essa cultura, porque a cultura e a arte sempre tem que estar presente dentro da nossa vida, né? E só está presente a partir do momento que a gente lê, que a gente consome, que a gente come esse pão, essa arte, né? É o que nos alimenta. Concordo plenamente, por isso que a gente fez esse programa também, para poder realmente dar continuidade, né? Juntamente com outros coletivos, com outros programas que existem, para poder incentivar esse pensar. Por isso, para pensar. Então envie sua mensagem, tá? Via Facebook, a galera do Facebook, todo mundo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. A galera daqui do Instagram, o pessoal que está nos escutando, né, pelo aplicativo, pelo site, pela rádio FM Benfica, todo mundo aí, você que está escutando pelo aplicativo, pelo site, pode enviar pelo zap, tá? Sua pergunta, sua mensagem, seu comentário, pode até mandar em áudio também, para o zap 98628 5628. 986285628, tá? Sejam todos muito aí bem-vindos para poder enviar sua mensagem, participa, que o nosso programa hoje tá demais. E hoje nós vamos ter um sorteio, tá? Então, quando você comenta, você está participando do sorteio. O sorteio vai ser sobre o que hoje? Hoje o sorteio vai ser de um DVD Solidões, tá? Um DVD Solidões. Esse DVD fala do Ricardo e Paola, formam um casal de classe média que vive numa casa confortável, onde, embora compartilhe seu dia a dia, vivem na mais profunda solidão. Do roteiro e direção da Marilena Lima, uma cineasta cearense, tá? Um grande abraço para ela. E toda a galera do Ciclo.ce, que eu faço parte também. E O Voo da Coruja, do José Luiz, tá? Então esse livro também pra gente sortear aí durante o nosso programa de hoje. Nós estamos aqui hoje, a Cris não está aqui, tá? A produtora Cris, mas a Pássia está aqui. Boa noite, Pássia. E o Gabriel hoje veio todo chique, rapaz. Eu tenho que colocar aqui umas palmas aí, né? Com certeza, obrigado, viu? E aí o Gabriel, a gente tem que mostrar o Gabriel para quem está acompanhando aí pelo Instagram, pelo Facebook. Hoje ele veio todo arrumado, foi todo elegante. Boa noite, fale com a galera. Boa noite.
jovens espectadores desse nosso programa maravilhoso, que possamos ter um programa absolutamente delicioso hoje, que possamos nos fartar com esse alimento espiritual. Muito obrigado. Eita, o Gabriel aí se sentindo num programa de TV, né? Coisa boa, vamos lá. E aí a gente já começa nosso programa de hoje é sobre a padaria espiritual. Então, assim, o que foi a padaria espiritual, né, Charles? Assim, porque talvez tenha pessoas que ainda não sabem, ainda às vezes até já ouviu falar, mas não saberia explicar direito o que é, assim, de um início do nosso programa, assim, para poder as pessoas irem se acostumando com essa palavra padaria espiritual. Bom, minha gente, só uma introduçãozinha, né? Que é um assunto tão interessante que nós podemos passar horas e dias aqui falando. Então, a padaria espiritual foi um movimento muito curioso, irreverente, muito original, que aconteceu aqui na cidade de Fortaleza, né? Teve a origem ali na Praça do Ferreira, ali na década de 1890, e foi um grupo de rapazes, né, de letras e artes, grupo de rapazes que se reuniam, poetas, artistas, músicos, que se reuniram para formar uma agremiação, para divulgar literatura, né, produzir arte, poesia e publicar um jornal chamado Pão, né? O nome Padaria Espiritual vem desse bom humor, né, do cearense, né, do Ceará moleque, e eles fizeram essa agremiação com esse objetivo de ser uma agremiação irreverente, né, de levar esse pão do espírito, né, que é uma metáfora muito interessante, muito. Que é esse alimento espiritual, que é a cultura, a arte, a literatura, para os fortalezenses, né, para os cearenses e para o povo em geral, né, como eles mesmos Muito bom. E é isso mesmo, a gente vai passar aqui até 10 horas da noite falando sobre esse assunto, um assunto muito interessante, muito empolgante. Você que gosta de literatura, de história, de filosofia também, a galera da arte, né? Então, vamos ter muito assunto pra gente comentar, e nós estamos aqui recebendo hoje o Charles Ribeiro Pinheiro, né? O professor Charles Pinheiro. Ele é doutor em letras e professor de teoria literária na UFC. É isso? Isso. E é roteirista de quadrinhos. Como é que é essa ideia de quadrinhos, assim? Como é que veio essa ideia, esse desejo de fazer quadrinhos, assim? Faz muito tempo? Foi recente? Como é? Bom, na verdade, né, agora citando o Machado de Assis, né, eu estou reatando os 2 pontos da minha vida, né? A minha juventude e agora nessa minha fase já entrando na fase madura, né? Mas assim, eu com 20 e poucos anos, né, eu tinha um grupo de amigos, né? Então, um abraço aí pro Antônio Luiz, pro Jean, pro Jonathan, que era um grupo de quadrinistas, ilustradores, né? Nós nos reuníamos, né, pra gente pensar em produzir quadrinhos aqui no Ceará, né? Elevar a arte, as histórias em quadrinhos aqui no Brasil, né? E a gente se reunia para debater, né? Para produzir quadrinhos, e a gente fazia em forma de fanzine, né? Isso é lá pelo ano 2001, 2002, né? Mas é aquela questão, né? A gente muita paixão, né? E pouco dinheiro no bolso, né? E cada um foi buscar o seu sustento, seus trabalhos, né? E eu, nesse meio tempo, eu ingressei no curso de letras, né? Fui fazer a faculdade de letras, né? Aí eu me formei como professor de língua portuguesa, literatura, na Universidade Federal do Ceará. Depois fiz mestrado e doutorado estudando. Como eu sempre gostei muito de história, de literatura, eu me ingressei por esse estudo da história do Ceará. E aí, no meu mestrado e doutorado, eu estudei a vida e a obra do escritor Rodolfo Teófilo, que é um membro da Padaria Espiritual, né? Então, nesse meio tempo, né, depois... a gente comecei a fazer quadrinhos, né? A gente, na época antes da internet, era muito difícil a gente conseguir material de estudo, né? Inclusive, no meu caso, eu não sou ilustrador, né? Desenhista, eu sou roteirista, né? Então, nesse sentido, havia uma demanda muito grande e pouco material de estudo, né? Então, eu fui estudar até material sobre cinema, né? Roteiro de cinema. Aí eu cheguei a fazer alguns cursos, fiz o curso de cinema na Casa Amarela, né? Um curso de extensão que é, assim... magnífico, fundamental para dar uma introdução, né, ao cinema ali na Casa Amarela, e fui estudando sobre cinema paralelo ao meu trabalho, né, e a faculdade do curso de letras. Aí assim, eu tive outros trabalhos que não era na área de quadrinhos. Eu tive um trabalho que eu cheguei até a fazer alguns roteiros, né, de jogos para educação à distância, mas foi coisa só de 1 ano. E assim, eu ainda não publiquei nada, né, oficialmente, né. Eu produzi
muitos argumentos, muitos estudos, né? E agora eu estou entrando de vez novamente para esses projetos de quadrinhos, porque durante quase 20 anos, né, eu fui estudando sobre história do Ceará, história do Brasil, e sempre com essa ideia de produzir quadrinhos que trouxessem histórias, né, acontecimentos históricos e culturais, não apenas do Ceará, mas do Brasil, né? Trazer um pouco para os quadrinhos, né, a história do nosso Ceará, de Fortaleza, e eu resolvi fazer isso por meio das histórias em quadrinhos, né? E contando a história da padaria espiritual, né? Por exemplo, a história da nossa abolição, ali a história do nosso Ceará moleque, do bode ioiô, ali a cidade de Fortaleza no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, o nosso Ceará tem muitas histórias interessantes, né? Muitas histórias que precisam ser trazidas, né? À tona novamente para as novas gerações, que tem muita gente que não conhece a história da nossa própria cidade, do próprio Ceará. Então, eu resolvi trazer, né, novamente desenvolver aí a arte dos quadrinhos, né, os roteiros, para levar essa história cultural do Ceará para a juventude, para as crianças, adolescentes, jovens e adultos, né? E eu acho que o quadrinho é uma mídia muito interessante, eu acho muito interessante porque ela é muito acessível, né? E ela é dinâmica, né? Uma história em quadrinhos muito bem desenhada, né? Um roteiro muito bom e bem pesquisado, ele atrai a atenção de todo mundo, né? Verdade. E principalmente que hoje em dia, né, os quadrinhos é a grande mídia aí que foram feitos jogos, né, cinema, e tem muita gente aí, muitas empresas ganhando muito dinheiro, né? Mas nós, né, artistas e produtores independentes, estamos correndo aí, né, para produzir nossos quadrinhos. Você comentou também, a gente vai falar ainda sobre quadrinhos, né? Uhum. Você comentou sobre o bode ioiô, né? Interessante porque, para quem não sabe, né, o bode ioiô foi vereador, assim, foi eleito a vereador de uma forma muito, né, interessante, nessa ideia revolucionária, essa galera votando como uma forma de protesto, né? Aí a minha pergunta, o bode ioiô tem alguma relação com a padaria espiritual? Foram na mesma época? Tem alguma coisa a ver, assim, ou não? Não, agora puxando de memória, né? Eu foco sempre no século XIX, aí tem muitas coisas do século XX que eu às vezes não estudo assim, mas o bode ioiô foi na década de 20 e década de 30, né? Ele viveu bastante, né? O bode ioiô viveu até a velhice, né? Porque ele era muito querido na cidade de Fortaleza, né? Uma figura folclórica, né? Mas assim, o que o bode ioiô tem a ver com a padaria espiritual é justamente esse espírito do Ceará moleque, né? É uma questão cultural, né, do cearense, essa questão do bom humor, da irreverência, né, e uma maneira de enfrentar as próprias adversidades, né. Eu nunca esqueci uma entrevista que o nosso saudoso Chicanísio deu, né, acho que não sei se foi pro Jô Soares, não sei ao certo, acho que muito tempo que eu vi essa entrevista, há mais de 20 anos, mas ele falou uma coisa que me marcou muito, né, que foi perguntado por que existem tantos humoristas cearenses, né. E o Chicanísio até, sabiamente, ele respondeu porque o nosso Ceará é uma terra muito pobre, de muita desigualdade. Então, até uma maneira, né, isso aí até os antropólogos aí vão responder melhor do que eu, né, os sociólogos, mas a própria questão do humor, da irreverência, é uma maneira, até um mecanismo de enfrentar essas adversidades, é uma maneira de rir de si mesmo, né? Esse sarcasmo assim muito irreverente, escrachado do cearense, é uma maneira até da gente, até uma questão até de evasão, né? Da gente lembrar um pouco das nossas misérias, rindo das nossas próprias misérias, né? E por aí vai. Acho que a questão muito, a gente sabe que a questão do humor é socialmente construído, né? Algo histórico, cultural, mas muito do nosso cearense, né? As pessoas são muito bem humoradas, né? Basta ver uma fila de um banco, as pessoas no ônibus, né, no mercadinho, sempre as pessoas estão lá conversando, contando alguma anedota, falando de alguém, né, do vizinho, reclamando de alguma coisa, e é uma maneira até bastante engraçada, né? Então o bode ioiô, assim como outros acontecimentos que existiam na cidade de Fortaleza, né, até no próprio século XIX, né, tem a questão lá que até durou até a metade da década de 20, né? A questão ali da árvore da mentira que tinha ali na Praça do Ferreira, né? Tinha a questão da vaia do dedo, né? Até na época que as pessoas utilizavam das dedadas, né? Para criticar as pessoas que eram contrárias às suas ideias políticas, né? Tem a questão da famosa vaia do sol, né? Um período aí que ficou bastante nublado, né?
na cidade de Fortaleza, Ceará, algo até legal. incomum, né? Que a gente está acostumado com um sol na moleira aí muito forte, né? E teve uma época que o sol não apareceu, né? Ficou, né, coberto, né, entre nuvens, né? E no dia que ele apareceu, né, as pessoas ficaram com muita raiva do sol e começaram a vaiar o sol, né? Com aquela famosa vaia cearense, né? Ali na Praça do Ferreiro, né? Ficaram vaiando e olhando pro sol, naquela... todo mundo vaiando, né? E para conhecer um cearense basta ter essa questão da vaia, né? E assim, existem muitas histórias, né? Muitas anedotas. Durante muito tempo ali a Praça do Ferreiro foi o grande polo cultural, né? E também do humor do Ceará, né? Hoje em dia existem muitas apresentações, né? Pessoas contando piadas, né? Quebrando coco ali e tal. Aquelas estátuas humanas, mas só voltando aí para a questão do bode ioiô, são esses exemplos, né? O bode ioiô, a padaria espiritual, né? A Vaia do Sol. Então são fenômenos culturais muito nossos, né? Do nosso Ceará, né? Claro que a gente também não pode cair num clichê, né? Que só sempre dizer que o cearense sempre é engraçado, né? Claro que temos várias facetas, né? O ser cearense, né? A nossa identidade cultural, existem várias facetas. Claro que existiram homens muito sérios, né? Por exemplo, o Klaus Bevilacqua era um homem muito sério. O próprio Rodolfo Teófilo, dizem que ele nunca sorriu, né? Até uma anedota que se conta que o Rodolfo Teófilo nunca esboçou um sorriso no seu rosto. Mas assim, o humor, ele é um dos componentes da nossa cearensidade, né? Beleza, e bastante interessante você colocar isso, porque nós estamos falando de século XIX, né? Então, século XIX tem todo um estilo mais assim, sofisticado, essa coisa mais assim, séria, né? Mas mesmo assim, tinha alguma relação, né? A padaria espiritual tem essa relação com essa coisa engraçada do Ceará, né? Porque tem assim, a questão da polidez, né? Porque existia humor, mas o humor era bem diferente. E ele dependia também das sociabilidades, né? Das regras sociais que existiam, né? Por exemplo, você chega num século XIX, né? Às vezes aqui o cearense ali quer imitar, não só o Ceará, né? O Brasil como um todo, né? São Paulo, Rio de Janeiro, queria imitar os hábitos europeus, né? Questão de usar terno, gravata, chapéu. Uhum. Mas a questão do chapéu era algo que era incontestável. Todos os homens usavam chapéu, né? Tinha a questão de usar gravata, né? Então, por exemplo, a padaria espiritual, alguns padeiros, né? Até essa questão de não usar gravata era motivo de humor, né? Uma pessoa, o próprio Mané Coco, que foi um homem muito engraçado, né? Muito irreverente, que ele era dono do Café Java, que era um dos cafés de estilo francês que tinha ali na Praça do Ferreira, né? No final do século XIX. Ele era um homem que ele não gostava de usar gravata, né? E era um hábito social muito forte, a questão do uso da gravata. Isso. Então existiam algumas ocasiões, né? Alguma festa, uma missa, uma solenidade que ele não poderia entrar pelo simples fato de não usar gravata, né? Então, até piadas, né, em relação à questão do uso da gravata, alguma piada mais até intelectualizada, né, para nós, né, no público de hoje, né, às vezes uma ironia no poema, para os padeiros era algo muito engraçado, né? E hoje em dia talvez a gente nem ache graça, né? Porque hoje em dia o humor hoje está muito diferenciado. Mas pegando os hábitos sociais, né, as regras sociais, né, os usos, os costumes, as coisas que eles faziam na questão de levar um pão, falar alto ali, tomar aguardente, recitar poemas, né, com a voz alta ali no meio da praça, ficar em pé em cima do banco, era algo que era tido até como algo muito escrachado, né? Pra época que as pessoas tinham essa questão da polidez, né? Ali do senso comum, ali da rua, do cotidiano, né? Mas, assim, são humores diferentes, né? Mas não deixa de ser humor, né? Legal demais, muito obrigado, tá? A gente vai passar aqui a noite todo até as 10 horas da noite. Ainda vai vir também o Thiago Ribeiro, tá? Que é produtor cultural e escritor também sobre a padaria espiritual. Nós vamos ligar também mais tarde para o Caulé Alencar. A gente vai escutar uma música dele também. Então hoje o programa tá muito bom, tá? Vão mandando suas mensagens. Quero agradecer a presença aqui de muita gente que tá entrando. O Júnior, a Vislene, o Adriano Lopes. O Adriano tá sempre aqui participando, né? E aí, será que é a Nazaré aqui? Deve ser a Nazaré, né? A Nazaré é nossa amiga, será? Tem também, não sei aqui, deve ser... Não dá pra ver aqui pela foto. Aí tem também a Gabriela Guedes. Ok, Gabriela Guedes, massa, viu? Obrigado pela sua presença. Ricardo, Mai Rodrigues, oficial, Alexandra,
Brindax, não sei como é que fala aqui, desculpa se eu tiver errado algum nome, Davi, o Gigas, o Christian Cauã, o Beto Raulino, o Suzy também aqui entrando, Elisângela, professora lá da escola, estamos sentindo sua falta, viu, professora Elisângela? Um abraço para você, viu? Robson, Bruninha toda quinta-feira também está aqui, Robson, tem muita gente aqui. A Carly, tem o Samuel, tem várias pessoas, tá? Desculpa se eu não disse o nome de alguém. Sejam todos muito bem-vindos e vão compartilhando aí, divulgando também para outras pessoas, tá? Lembrando que tá valendo sorteio, então envia aí a sua mensagem. O Anderson, boa noite. Eutália também, boa noite, Eutália. Coisa boa, viu? Te receber aqui também no nosso programa. Professor Charles, como é que surgiu essa ideia de estudar padaria espiritual? Por que padaria espiritual? Certo. Como eu até já falei, né, anteriormente, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de história, né? E quando eu, já no ensino médio, né, eu fui me aprofundando, muito curioso, né? Eu devorei ali a biblioteca do colégio onde eu estudava, né? Depois fui procurar outras bibliotecas, principalmente a biblioteca pública do Ceará. E quando eu fui, né, tá naquela transição, né, de pensar em fazer cursinho, vestibular, faculdade, mas eu sempre gostei dessa área de história. Então, nesse meu tempo, também estava lá junto com a turma lá, né, dos quadrinhos, né? E eu era acho que praticamente eu era o único roteirista, né? E a gente tem aquela, né? A gente, quando é jovem, a gente é muito, né, apaixonado, revolucionário, né? Vamos mudar o Brasil, o mundo por meio da arte, né? Da cultura, né? Depois a gente vai quebrando a cara, né? Mas é sempre bom ter essa chama da juventude, né? Certeza. E foi nesse período, a gente tinha aquela ideia, assim, porque, claro, até hoje eu sou fã, né? De quadrinhos norte-americanos, né? São meus contos de fada, né? Cresci lendo Homem-Aranha, X-Men, né? Assim, até hoje eu leio, né? Não deixo de ler, mas assim, em produzir, eu sempre tive essa vontade de produzir histórias que se passam no nosso Brasil, né? Não, porque sempre tem aquele clichê americano, né? Que o Brasil só tem carnaval, mulata, cachaça e futebol, né? Que os americanos pensam que o Brasil é todo uma selva amazônica, né? Que a capital do Brasil até é um Buenos Aires. Muitos filmes eu vi americanos que descreviam a capital do Brasil como Buenos Aires, né? Mas assim, tirar esses... Até filme de ficção científica, né? Acho que até o Robocop, tem uns até que colocam lá no noticiário, né? Buenos Aires, né, e tal. Mas tirando essas questões aí culturais, né? Esses conflitos culturais e midiáticos, sempre eu tive essa ideia de produzir quadrinhos tendo como cenário o nosso Brasil, né? O nosso Ceará, né? Não apenas históricos, né? Mas assim, um cenário mesmo. Então eu fui me aprofundando, estudando sobre história, né? História do Ceará, história de Fortaleza, e sempre personagens recorrentes. Quando eu comecei a estudar a história do Ceará, me aprofundando, um personagem era muito recorrente, que era o Rodolfo Teófilo. Então, um primeiro livro do Rodolfo Teófilo que eu li, que me marcou muito, foi A Sedição de Juazeiro, né? Que ele conta ali a história ali, do Padre Cícero, né? Como as forças ali do tenente-coronel Franco Rabeiro queriam invadir ali a cidade de Juazeiro do Norte, né? Aquele conflito ali político. E depois eu li o livro do Rodolfo Teófilo, né? Varíola e Vacinação do Ceará, em que a luta dele em produzir uma vacina, né? Contra varíola, né? E para vacinar os cidadãos de Fortaleza, né? Foi uma luta muito grande para ele produzir a vacina e vacinar as pessoas aqui em Fortaleza, né? Ele percorria a cavalo os morros, né? Os bairros periféricos para vacinar as pessoas a cavalo, né? E eu fiquei muito fascinado com essas histórias, né? E eu fui estudar mais, né? E estudando o Rodolfo Teófilo, aí eu descobri a padaria espiritual, né? Porque o Rodolfo Teófilo, ele fez parte da segunda fase da padaria espiritual e ele foi até um padeiro-mor, né? Que o padeiro-mor é a nomenclatura do presidente da padaria, né? Tão legal esses termos, viu? Então, estudando história do Ceará, né? Para pesquisar sobre quadrinhos, e depois na universidade, né? Quando eu entrei na universidade, eu comecei a fazer projetos de pesquisa, né? Depois para fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado. Eu estudei Rodolfo Teófilo e a padaria espiritual, né? A história do Ceará, a história de Fortaleza, a história das agremiações culturais, né? Literárias, a história dos jornais literários. Então, estudei a padaria espiritual por conta do Rodolfo Teófilo e também me apaixonei muito, né? Porque
A padaria espiritual, ela surgiu ali na década de 1890, mas ela é parte de um ciclo, né, de agremiações culturais e literárias que se formaram em Fortaleza desde a década de 70, né? Havia uma presença, uma circulação muito grande de livros, de revistas e jornais que vinham da Europa, né? E entravam ali no Porto de Fortaleza e circulavam na cidade de Fortaleza, né? Então esses jovens bacharéis, né, poetas e artistas, eles liam, né, e consumiam essas leituras que vinham da Europa, né? Livros ingleses, alemães, espanhóis, franceses, muita literatura, né? Muita filosofia, né? Então eles tinham contato aí com as ideias modernas, né? Com positivismo, cientificismo, até com realismo, naturalismo, romantismo. Então, essas ideias, né, fervilhavam na cidade de Fortaleza, né, que faziam a cabeça desses poetas intelectuais, e eles tinham essa ânsia, né? Infelizmente, a cidade de Fortaleza, a questão da alfabetização era algo muito precário, né? Poucas pessoas tinham acesso, e essas pessoas que tinham acesso, né, essas leituras, né, esses livros literários, romances e filosóficos, eles ficavam assim, loucos para se encontrar e discutir sobre essas leituras, né? Então, desde a década de 70, né, havia esse círculo de escritores, poetas, intelectuais que faziam essa sociabilidade por meio de agremiações literárias, né? A primeira foi, de grande relevância, foi a Academia Francesa, né, na década de 1870, depois o Clube Literário, na década de 1880, a partir de jovens que participaram do movimento abolicionista, e depois a Padaria Espiritual, né? Então, essa crescente busca, né, desses intelectuais, por essas leituras, né, por sociabilizar esses poemas, essas novidades literárias, e não apenas divulgar, né, não apenas conversar, mas também produzir arte, né, produzir literatura, né, escrever artigos científicos, sociológicos, e houve esse desejo de criar a Padaria Espiritual, né, e também produzir o jornal chamado Pão, né, que circulava aos domingos na cidade de Fortaleza, era quinzenal, né, teve os primeiros números em 1892 e mais outros números em 1895 e 96, né? Era esse grande desejo de sociabilizar a arte e a literatura desses jovens poetas intelectuais que eram da Padaria Espiritual. Nós vamos falar muito ainda sobre o pão, tá? E assim, você vai mandando sua mensagem também, tá? A gente já tem aqui algumas mensagens, alguns professores que enviaram para nós. Já a gente vai fazer essas perguntas, tá? Vão entrando, boa noite. Alguém disse, melhor professor do mundo. Eu acho que deve estar falando de ti, viu, Charles? Será? Porque eu acho que eu não sou, não. Eu acho que eu não sou o melhor professor do mundo. Eu também sou professor também, né? Não sei se eu te disse. A luta é grande, né? A luta é grande, rapaz. Mas é tão bom, né? A gente faz com tanto carinho. E esses alunos... os alunos sempre participam do nosso programa. Alunos de ensino médio, alunos de ensino fundamental. Então, muito obrigado, tá, gente? Vocês me aguentam tanto na sala de aula como aqui na rádio, né? Coisa boa, né? Não sei como é que vocês me aguentam, mas coisa boa. Que bom. Então, obrigado aí, o 085. Valeu, viu, 085. Não sei como é teu nome, diz aí pra gente qual é teu nome. E nós já estamos aqui recebendo o Tiago Ribeiro. Boa noite. A gente vai agora para o intervalo e já voltamos com o professor Charles Pinheiro e também o produtor cultural e escritor Tiago. Muito prazer, tá? Seja bem-vindo. Pra pensar. Momento Cine Marvin. Boa noite a todo mundo que tá entrando aí, tá? Natália, boa noite. Boa noite, Rauan. Boa noite, João Pedro. 085 era o João Pedro. Valeu, galera. Sejam muito bem-vindos. Tá? Expedita, boa noite. Boa noite, Bruce. Não sei se você tá escutando agora, mas boa noite. Boa noite, Lucas, também, que acabou de entrar. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Nesse último agora, né, apareceu o quadro Cine Marvel. O que é isso? A gente tem, sabe, a gente é professor, né, a gente trabalha com alunos de ensino médio, fundamental. E a gente tem um projeto que acontece há 10 anos, que é o Cine Marvin, o Pensar Filosófico em Curtas-Metragens. A gente produz curtas-metragens com os alunos, com a linguagem filosófica, e exibe esses filmes no Cine Teatro São Luís. E assim, aquele espetáculo do Cine Teatro São Luís, muitos dos alunos nunca foram para o cinema e vão para o cinema do Cinema São Luís, Cine Teatro São Luís, para assistir seu próprio filme. É muita emoção, né? Não sei como é que eles não desmaiam. Mas assim, ainda se encontram com Carla Karenina, que é a madrinha do nosso projeto, e outros artistas, inclusive. Quero convidar vocês também em novembro, né? Mas aí já fica o convite para ser um dos avaliadores, também poder participar com a gente, né? Lá.
E esse projeto, tá, o nosso projeto Cinemarvin, ele foi aprovado no edital Mecenas, mas para recebermos a verba, precisamos de empresas que tenham interesse de destinar o imposto do ICMS. Tem esse imposto do ICMS para o projeto Cinemarvin. Então, se você tem uma empresa ou conhece alguém que possamos ir até lá para poder explicar direitinho como é que acontece o processo, que é bem simples, tá? Não demora muito. Então, é só falar e entrar em contato conosco, tá? 98628-5628, 98628-5628, ou então nas redes sociais, né, do Cinemarvin. Também pode ser nas nossas redes sociais Emerson Praciano. Então, por gentileza, entre em contato conosco, tá? O prazo está esgotando. E aí, para a gente receber essa verba, precisamos desse apoio, dessa captação, tá? Apenas a captação. A empresa ela não vai gastar do dinheiro dela, né? Apenas uma captação do recurso do ICMS para o projeto que foi selecionado pelo edital Mecenas. Se você trabalha com isso, tá? E queira se colocar à disposição para trabalhar na busca dessa captação, também entre em contato conosco, ok? Durante o nosso programa a gente vai ter vários quadros, tá? Então a gente vai aí participando. Boa noite, Tiago, que prazer, viu, te receber. Boa noite a todos. É uma felicidade, uma alegria grande estar aqui fermentando este pão da padaria espiritual junto com todos vocês que estão aí em casa e aqui no estúdio. Falou de pão, ele se envolve logo. Ele sabe, ele falou de comer, pensa o cara pra comer. E só pede pro Beto Raulino, que tá aqui com a gente. Então, vamos lá, né? Um professor amigo meu, tá? Que lá da escola, que é o professor de português, né? Ele fez letras na UES. O nome dele... Deixa eu só pegar aqui a pergunta dele, pronto. O professor Hélio Rocha, né? Então, o professor Hélio, que sempre acompanha o nosso programa, tá? E ele ficou assim, perguntou, e aí, qual vai ser o tema do próximo programa? Eu disse, padaria espiritual. Eita, tu chamou o Charles? Eu falo, meu Deus. foi justamente ele que eu falei, que eu convidei. Então o cara é bom mesmo, né? Eu convidei a pessoa certa, né? E aí eu quero fazer uma pergunta. E aí vai pra ti também, tá, Tiago? A pergunta é, em que aspecto a padaria espiritual antecipa algumas inovações da Semana de Arte Moderna, que inclusive este ano completa 100 anos, né? Foi um aspecto literário, formal, ou um aspecto comportamental? Posso Beleza? iniciar aqui os Vocês trabalhos? que sabem aí. Eu vou falar. É algo muito interessante, né, que as pessoas falam a respeito da padaria espiritual, certo? Tem várias maneiras de responder essa pergunta, né? A gente pode ir para uma questão bem formalista, estilística mesmo, estética. Assim, não há uma relação direta entre a padaria espiritual e a Semana de 22, né? Se a gente pensar na questão estética, né? Porque a padaria espiritual era um grupo de rapazes aqui de Fortaleza, né? Cearenses, que se reuniram no ano de 1892 e eles se reuniram ali, eram grupos de poetas simbolistas, né? Escritores realistas, naturalistas e alguns já que tinham uma temática também até parnasiana, né? E em relação ao pessoal da Semana de 22, justamente essas estéticas que eles combateram ali, né, na década de 20, né, que esses escritores mais antigos, né, dessas gerações literárias e estéticas, correspondiam ao que os modernistas chamavam de tradição literária, né, ali os velhos, né, o pessoal do parnasianismo, do simbolismo, do realismo e naturalismo. Mas assim, essa questão é até interessante de se colocar, né, porque às vezes de onde surgiu, né, essa história. Eu me lembro, por exemplo, eu fui aluno do professor Santos de Azevedo, né, grande pesquisador da padaria espiritual, que escreveu diversos livros, né, é membro da Academia Cearense de Letras, eu aprendi muito com ele. E pesquisando o professor Santos de Azevedo, né, lendo seus livros, ele fala muito sobre a questão de que os padeiros, na inauguração da padaria espiritual, eles fizeram, o Antônio de Salles escreveu um programa de instalação, né? Que eram alguns artigos bem-humorados, né? Para explicar para o povo, né?
para a população em geral o que era a padaria, né? Explicava algumas regras, né? Algumas ideias, alguns temas e alguns pontos interessantes. Tem alguns itens do programa que fala até de um suposto, não suposto, né? Mas até de uma questão nacionalista, né? Só que assim, eles falam de forma bem humorada, né? Sarcástica, né? Que os padeiros eram proibidos de citar temas, né? Da flora e da fauna estrangeiros, né? Porque era uma moda, era recorrente dos poetas, né? Escreverem poemas, né, que falavam da Grécia, né, falavam do outono, do inverno, da neve, né, o cearense aqui falando do rouxinol, né, de temas que não eram nem aqui do Brasil e do Ceará, né, era muito recorrente falar de deuses da mitologia, de vaso grego e tudo mais, né. Então eles fizeram esse item, né, uma maneira até de brincar com isso, né, com esses clichês literários, né, que muitos poetas faziam, que citavam temas e questões culturais de outras culturas, de outros países, né? Eles falaram isso de maneira até brincalhona, né? Essa ênfase até nacionalista. Mas assim, teve gente que o professor Sanzio cita no livro dele, até um primeiro livro que ele escreveu sobre a padaria espiritual, até foi publicado pela Universidade Federal do Ceará, né? A padaria espiritual, em 1970, ele cita que esse item tem uma aproximação, uma relação até com essa atitude nacionalista que vai acontecer com os membros da Semana de Arte Moderna de 22. Ele cita isso, né? Tem uma referência, uma alusão que se aproxima com essa questão do nacionalismo que vai ocorrer entre os modernistas de 22. Ele falou isso aí, né? E, por exemplo, aí depois muitas pessoas interpretaram que a padaria, né, antecipou a Semana de Arte Moderna de 22, em 30 anos, né? Até uma tendência, até o fanista, de dizer que o cearense ele, foi pródigo, né, nisso. Nós, há 30 anos antes, né, já tínhamos aqui o modernismo no Ceará, só que assim, do ponto de vista estético, não, né? Por exemplo, se nós lermos, né, o Pão da Padaria Espiritual, os livros dos padeiros, né, os seus poemas, nós não encontramos nenhum indício pré-modernista ou modernista, né? Eram poetas até realistas, parnasianos, simbolistas, né? E até românticos, né? Por exemplo, na Padaria Espiritual, na segunda fase, entrou até o Antônio Bezerra, que foi um dos grandes poetas que participaram ali da campanha de abolição do Ceará, né? E era um poeta romântico, né? O Justiniano de Serpa também já era político na época, também era um poeta romântico. Então, só fechando esse ponto, e na década de 70 também, né, o grande escritor, né, memorialista Pedro Nava, né, ele foi filho de um padeiro, né, o José Nava, ele participou ali da segunda fase da padaria espiritual, que teve duas fases, né? A primeira fase ali, 1892 e 94, houve uma reformulação, né? Alguns padeiros saíram e entraram outros. E o José Nava, pai, né, do grande Pedro Nava. E ele, no primeiro livro de memórias que ele escreveu, né, Balde-Ossos, acho que, se eu não me engano, 1972, ou 73, né? Agora a data eu perdi só uma referência. Mas, assim, o Pedro Nava, ele cita, né, que ele cita explicitamente, né, a padaria espiritual foi muito importante, porque ele começa a contar a história do pai dele, né, para falar de si, né, das suas memórias. Aí ele cita que a padaria espiritual era um movimento muito interessante, anárquico, né, e modernista, que tinha esse espírito do modernismo, né. Aí o Pedro Nava falou isso aí também, aí muita gente também pegou essa ideia de que a padaria antecipou a Semana de 22, né? Assim, só repetindo, do ponto de vista estético, se a gente comparar a produção poética, né, estética da padaria e da Semana de 22, não tem uma relação direta, né? Até o que a gente é precursor, né, o próprio professor Santos de Azevedo ressalta isso, no simbolismo, né? Nós somos um dos primeiros estados a divulgar a estética simbolista, né, a poesia simbolista, assim como acontecia em Santa Catarina e no Rio de Janeiro. Mas assim, em relação a movimentos, né, o que a padaria tem de semelhante com a Semana de 22 é uma geração de jovens escritores, poetas, artistas que estavam com o desejo de sociabilizar e divulgar a arte e a literatura num meio que não era muito propício a isso, né? Na cidade de Fortaleza, do Ceará, naquela época, né, as pessoas, principalmente a camada burguesa da cidade, não tinha nenhum gosto, nenhum interesse pelas artes, pela cultura, e era uma terra de muita desigualdade social, né? Poucas pessoas tinham acesso à leitura, à literatura, poucas pessoas sabiam ler. Então essa desejo constante de agrupar escritores, poetas, intelectuais, artistas para
divulgar a arte, a literatura e levar essa literatura para as pessoas, né? Então, esse movimento de agitação cultural, aí sim tem uma semelhança, né? Nesses agrupamentos de escritores, intelectuais, né? Um movimento tão rico e interessante quanto a Semana de 22, né? Esse movimento irreverente e curioso da padaria espiritual. Eu costumo dizer, né, que a padaria espiritual tem uma vantagem de ter esse nome, porque o espírito não se prende a uma época, né? O espírito, ele é atemporâneo, né? E aí a gente pode classificar a padaria dentro desse espectro, né? Porque ela acaba reverberando de alguma maneira, se não naturalmente, né, esteticamente, realmente não há, mas no espírito, né? No qual ela é, né, profíncua, né, da origem dela. Então eu vejo semelhanças da padaria, por exemplo, nos saraus atuais que ocorrem na cidade de Fortaleza, por exemplo, né? Então, essa influência, de alguma maneira, às vezes até inconsciente, né? A padaria influencia intrinsecamente o pessoal do Ceará, né? Musicalmente falando, e é a base, né? Quando Ednardo, em seu disco Berro, de 76, canta, né? Traz essa nova padaria espiritual, né? Eles assumem ali como se fossem, e são, né, novos padeiros, né? Então, a padaria espiritual tem essa vantagem, né? Que como ela é um espírito, ela pode estar... ela é atemporânea, ela pode estar em vários lugares, né? Inclusive agora, né? Inclusive agora. Tem essa vantagem, né? E aí, assim... e aí, também tem uma certa desvantagem no sentido de que muitos desconhecemos, né, o que sabe do Brasil, né? Se a gente não valoriza o que nós temos, né, esse movimento tão importante, singular, que é a padaria espiritual, que muito cearense não se apropria, não conhece, né? E aí a gente não acaba reverberando isso para outros lugares do Brasil, né? Então a gente tem uma carência, né? Até hoje eu coloquei resistência cultural, né? Porque nós não temos, né, isso de forma muito clara, aberta, ampla, sendo discutido, tendo mesas de debate. Parabéns para vocês abrirem esse espaço, né? Onde a gente pode falar para inúmeras pessoas, né? Simultaneamente, de várias classes sociais, né, de vários aspectos humanos, desse movimento tão singular e significativo da cultura cearense. Nós estamos aqui com o Thiago Ribeiro, ele é produtor cultural, ele é pesquisador, escritor do livro Caminhos e Canções. Podemos comentar também sobre isso? Documentarista, né, e diretor da série documental Padaria Espiritual, mandando mensagem para além do seu tempo. A gente... Você quer começar por onde? Achar melhor. Caminhos e Canções começa a ser um trabalho de memórias minhas, né? De pessoas que fizeram parte do meu viver como cancioneiro, principalmente nordestino, cearense, né, popular. Eu acho que talvez esse seja o primeiro passo de memórias, né? Dessa busca coletiva, individual e coletiva, né? Que o Caminho me possibilitou também, né? Que são memórias minhas de uma cidade, uma Fortaleza ali do 80 e 90, né? Enfim, mas 90 e diante, né? De um crescimento rápido, né? E explosivo, né? A gente cresce assim, de uma forma galopante nesse período, né? De uma modernização, assim. Gosto muito de uma frase de uma música chamada Maracatu Fortaleza, que é de Pimba, Fortaleza e Cariri. Iracema hoje quer ser moderna, loira força ela deseja ser, né? Mas a cor que ele veste o corpo é de cabocla. Então essa música eu acho emblemática. Inclusive vou pedir pro Pingo no próximo programa, ele vai estar aqui, tá no dia 23, é o próximo programa, e o Pingo vou pedir para ele tocar Maracatu Fortaleza. Eu acho que isso é muito identitário nosso, né? Essas coisas do nada assim, né? Que dialoga com a cidade, que não preserva a nossa historicidade, né? E aí esse caminho do Caminhos e Canções, né, me trouxe a ter essa relação, esse pensar Fortaleza, assim, que já era algo latente em mim, mas como você transforma isso em escrita, né, você traz no papel, você vivencia isso de forma mais forte, né, me gerou também o desejo de contribuir coletivamente, né? E a padaria espiritual, quando eu me deparei no ensino médio com ela, foi algo que me chamou muita atenção, né? E aí eu pensei no Festival Almassa, né? A gente fazia um festival também nesse tempo, que eu via muita semelhança com os movimentos sarais, que tinha música, que
tinha poema, né, que tinha todas as dificuldades, né, materiais, financeiras que esses grupos passam na periferia de Fortaleza, eles estavam pujante, assim como era com os padeiros, né, por toda a dificuldade de conseguir roupa, uns alfaiates, né, para poder entrar em determinados lugares. Então eu vejo uma semelhança intrinsecamente viva, né, pertencente, fazendo essa ponte, sabe, né, para quem sabe assim a gente consiga projetar o futuro. E aí veio a ideia do festival. Nessa discussão junto ao Centro Cultural BNP, que abraçou, achou interessante a proposta, houve a proposta de fazer o documentário, né? Isso. E aí o documentário a gente dividiu em 6 capítulos, né? É uma série documental, né? São 6 episódios. A gente começa a massa, aí a gente começa na Praça do Ferreira, trazendo poemas, livros, que a gente fala muitas vezes da padaria espiritual, mas não traz a obra dos poemas, né? Dos poemas. Então a gente trouxe várias... o jornal O Pão, a gente traz várias referências, pessoas que trabalham a padaria espiritual ou poetas. Lendo essas obras, a gente faz uma ligação direta dessa padaria atual, moderna, no primeiro capítulo, no primeiro episódio. Charles é um dos nossos atores nesse documentário, nessa série documental. Charles participa, lendo um poema do Álvaro Martins, né? E aí no segundo episódio a gente traz poetas, futuristas e visionários. E Charles entra na categoria visionários. Vai ler pra gente também hoje? Vai ler pra gente também? Não, porque a minha produção ainda tá no espírito, né? Ainda vai se materializar, né? Aí um terceiro episódio, a gente aquecendo o forno e fermentando a massa, que é todo dedicado a Ednardo, ao Disco Berro, a gente o entrevistou, e aí é uma riqueza de uma cidade, de uma memória, né, de uma pessoa que viveu Fortaleza e levou Fortaleza para além de suas fronteiras, né? Ednardo, que morou um tempo no Rio, em São Paulo, mas sempre cantou Fortaleza, né? As Longarinas, a Ponte Metálica, os terrais, né? As velas do Mucuripe. Ednardo sempre teve essa coisa assim, gosto de uma frase assim, não vim aqui exibir, eu vim aqui buscar, né? A Juliana Linhares, uma cantora do Natal. Mas tem essa música assim, que não vim aqui buscar. O que tá bom tá lá. É o que de onde eu saí, o que é que eu tenho, né? Aí o quarto, a gente saraus coletivos. Eu visito as 6 saraus, pessoas que dirigem, coordenam e estão à frente desses saraus para fazer suas impressões. No quinto é a música, a relação da música, a poesia. A gente tem um cancioneiro onde a palavra é muito significativa, né? Em outros estados, o ritmo é bastante a palavra. A gente, dos grêmios literários, né, a gente tem uma tradição literária muito forte, né? Seja Raquel de Queiroz, em primeiro lugar tem a Academia Brasileira de Leia, né? No Brasil, em primeiro lugar tem a Academia Cearense aqui no Ceará. Então a palavra aqui tem uma reverberação muito grande. Então eu trago aí o Entrevista Calé, Eugênio Leandro, e no último, com o Gleidson Passos, que também é um grande pesquisador do assunto. E cada entrevista dessa foi fazendo um recorte. Onde é que você leva a dar no seu tempo? E aí esse forma um 6º episódio, que a gente traz as expressões de cada um dessa padaria viva, dessa padaria atual, pulsando, inspirando a alma, corpo, coração. Os episódios já podemos ter previsão de quando vai sair? Já saiu? Como é que tá? A gente está em processo. Com a massa, a gente começou a pensar. O festival foram 4 dias, né? Está sendo 4 dias, que o último dia 1 no BND, a gente vai ver a padaria. O primeiro foi a massa, o segundo o forno, o terceiro o pão e o quarto a padaria. A gente fez aí uma cronologia muito boa, desse movimento. Muito né? boa. Então a gente lançou o primeiro documentário, porque assim, como é que o festival se divide? Né? A gente tinha o primeiro bloco, que era a fome, diálogos e tal, e aí toda a junção do festival foi citado em livros, né? de quadrinhos, né? De referência literária, de obras, né? Então a gente começa a literários. Ali no Espírito é o bloco que a gente lançava os documentários, né? Cada episódio, da série documental, a gente lançou 3 até o momento. Nesse último dia de Festival Massa, que é o primeiro festival, espero que ele tenha ido para frente, né?
Mas o primeiro festival, nesse quarto dia, a gente vai lançar sobre os saraus coletivos, né? O pão, saraus coletivos. Né? Aí, posteriormente, cada dia tinha os saraus, provavelmente dito, poetas, poemas sendo versados. Num terceiro bloco, que era voos incertos, performances sendo poéticas. E depois corda sensível, que era os shows. Né? E aí, esse último bloco teremos a mesma formação, teremos um bate-papo com o Gleidson Passo, um diálogos literários sobre o livro dos 120 anos da Padaria Espiritual, aqui, que é a primeira coletânea de textos e artigos, Padaria Espiritual, Vários Olhares. A gente vai estar às 17 horas da tarde no Centro Cultural do Banco do Nordeste, Rua Conde Deu, 560, totalmente gratuito, conversando com o Gleidson Passo sobre. Na sequência, a gente vai estar lançando um documentário. Vai ter a junção dos 6 saraus. Qual dia mesmo? Qual dia? Dia 11, sábado. Dia 11, nesse sábado agora. Né? E aí vai ter a junção dos 6 saraus. E aí fecha com Renegados tocando Ednardo. Renegados, banda lá direto messejana do mundo. Renegados em formato de rock. Adoro os Renegados. Teremos Renegados tocando suas autorais e reverberando e reverenciando o Disco Berro. Então a gente tem uma programação aí bem surtida. Vai ser massa. Vai ser literalmente massa. E, inclusive, no próximo bloco, também vai ser massa o próximo bloco, porque nós vamos escutar a música A Massa do festival. E aí eu trouxe uma homenagem pra você, tá? Pra vocês, né? Pra todo mundo, para o Thiago, pra todo mundo. Que vai ser o Calé Alencar, vai estar ao vivo também falando com a gente pelo telefone. E aí vai falar também da alegria dele de poder cantar a música do festival, né? O hino. Que foi de um poema, né, que surgiu, né? Da Luana Florentino, que também participou do festival. E aí foi uma junção, eles não se conheciam pessoalmente. Olha que interessante. Mas no grupo que a gente criou, né, de trabalho coletivo, né, de inspirações coletivas, né, desse festival, surgiu o poema e ele naturalmente musicou e foi impactado aí. E o Calé é demais, né? O Calé já esteve aqui, mas... assim, quando eu pensei nessa ideia, vamos chamar ele também para poder a gente colocar a música, porque a música tá realmente muito massa. Tá? E vamos continuar falando sobre o festival, falando sobre várias outras questões. Tem outras perguntas também de outras pessoas que foram mandando. Você também pode mandar, tá? E também quero agradecer ao Vladimir da livraria Arte e Ciência, tá? A Arte e Ciência é uma livraria que atua em Fortaleza há mais de 3 décadas, trabalhando com a venda e compra de livros novos e usados, nas áreas de ciências humanas, ciências exatas e literatura. Também atua como especialista na venda de livros para preparação de vestibulares de alto nível, como o ITA, por exemplo, e Olimpíadas em geral. Dispõe ainda do setor de CDs usados de rock, jazz, MPB, erudito, instrumentais, etc. DVDs usados de filmes, shows e documentários. Na livraria Arte e Ciência, você encontrará alta qualidade nos produtos ofertados, além de promoções permanentes dos mais diversos produtos. Acompanhe as redes sociais da livraria Arte e Ciência, ou, se preferir, entre em contato através do WhatsApp 98768-2261. 98768-2261. Essa é da loja Matriz, tá? Que fica aqui perto do Shopping Benfica, né? Na Avenida 13 de Maio, no Benfica. A livraria Arte e Ciência, que funciona das 9 às 18 horas, de segunda a sexta. E aos sábados, das 9 às 13 horas. Também é interessante comentar, tá, que a livraria Arte e Ciência anuncia que está com uma promoção de livros com 30% de desconto em 3 editoras nas áreas de psicologia e psicanálise, na loja Matriz do Benfica. Venha conferir. Livraria Arte e Ciência. Nós vamos para um apoio cultural e já voltamos, porque nós vamos receber o Calé Alencar e também vamos ter vários quadros, imagina aí, que vai ser bem bacana, vai ser bem interessante. Pra pensar. Começando de novo o terceiro bloco, nós vamos até 10 horas, o papo tava bom, né, gente? Rapaz, quando a gente começa, né, não tem como parar, mas é bom demais, né, isso. A gente tá aqui aguardando o Calé, tá? Já a gente vai ter o Calé Alencar, a gente vai escutar a música também, A Massa, já. E
Quando ele tiver tudo ok, viu? Aí tu avisa pra gente. Mas a gente tava falando sobre o festival, né? Como é, assim, como é que surgiu essa ideia do festival? O processo do festival, tinha ano passado, meados do ano passado, me atentado no simbolismo da data de 130 anos da Padaria Espiritual. E aí, todos os registros que nós temos da Padaria Espiritual, seja os documentários, seja as falas, traz uma padaria muito presa ao século passado, né? A sua origem, a sua fundação. E eu não me senti em nenhum momento contemplado com essa relação atemporã da padaria viva, né? Da padaria atuante, né? Mandando realmente mensagens além do seu tempo. Esse mote foi um inspirador para o festival, né? Padaria Espiritual mandando mensagens para além do seu tempo, né? Foi literalmente o mote que fermentou a massa, né? Que trouxe vida ao festival, né? Então, fui pensando nessa programação, nessa questão da libertação dos escravos, né? Do Ceará, que eu acho que a padaria, de algum modo, traz muitos elementos da nossa cearensidade, né? Seja a sátira, o humor, a denúncia social nas obras do Rodolfo Teófilo. Então, eu acho que ela de alguma maneira, é um resumo, né, do nosso ser cearense. Lógico, a gente tem vários aspectos, né? É uma coisa muito ampla de se falar. Mas ela traz vários aspectos, né? De pessoas com olhares, com vidas, com sentimentos diferentes, mas que naquele agrupamento trazia a sátira, a denúncia, o não se conformar com a situação vigente. Então, pensando nisso, a gente foi construindo a programação, né? De trazer uma padaria de falar com as pessoas que não conhecem, né? E vamos agora escutar o Calelencar. Boa noite, Calelencar. Tudo bom? Boa noite, Emerson. Um grande abraço para você. Queria cumprimentar você e os colegas que estão também participando do programa de hoje. É o professor E um abraço Carlos. especial para o Tiago Ribeiro, Isso. que é esse grande idealizador desse momento de homenagem à padaria espiritual, e dizer da minha admiração por esse espaço que você conquistou e que vem desenvolvendo esse belo trabalho aí na rádio, e a gente espera que seu programa tenha vida longa. É um prazer voltar aqui para conversar contigo e com as pessoas que acompanham o seu trabalho através da rádio. Ô, Calé, muito obrigado. Viu? Escutar isso de você, né, nos enche de orgulho, de muita vontade de continuar, né, de ter mais força ainda para poder continuar nosso projeto, nosso trabalho. O Calé Alencar, né, que participou do primeiro programa, adoro o Calé Alencar, um grande amigo, viu? Um grande abraço para ti também. E o nosso programa de hoje, tá, Calé Alencar, fala sobre os 130 anos da padaria espiritual. Qual a importância deste evento, né, do Festival A Massa, por exemplo, que você participou cantando a música do festival? Como é que foi isso? Rapaz, olha, primeiro eu fui convidado pelo Tiago para participar de um documentário. E aí saímos daqui, ali para aquele espaço muito belo da cidade, que fica aqui no centro, que é o antigo Parque das Esculturas, né? Que é um pedaço do Rio Pajeú, que passa aqui entre a Avenida Dom Manuel e o começo da Visconde do Rio Branco, que é ali nas proximidades do Parque da Criança, né? Nosso Parque da Liberdade. Então eu tive essa ideia de sugerir ao Tiago que fizéssemos a nossa entrevista naquela área, porque é uma área ali do centro da cidade que traz exatamente esse ambiente, né, onde a padaria espiritual existiu aí nessa época de 130 anos atrás, né, no centro da cidade. Então, a primeira coisa que a gente fez foi gravar um depoimento ali naquela área do Riacho Pajeú, que fica ali entre a Avenida Dom Manuel e o início da Avenida Visconde do Rio Branco. E aí a gente tem também que
parabenizar o Tiago e comemorar o fato de ele ter essa sensibilidade, né, de pensar um momento de homenagens a um movimento artístico, literário, acontecido em Fortaleza há mais de um século e 3 décadas, né? Mas que foi um movimento que não se restringiu apenas ao plano local, né? A gente sabe que a padaria espiritual é um movimento de potencial criativo, revolucionário e de grande criatividade, que é estudado no Brasil inteiro e tem uma importância enorme dentro da cultura brasileira, né? Até mesmo como um movimento que se antecipou à Semana de Arte Moderna, né? A Semana de Arte Moderna vai acontecer aí em 1922, né? E a padaria espiritual vem de muito antes, né? E com uma alta dose de criatividade, de irreverência, né? Da prática da liberdade em busca de mostrar um trabalho artístico, poético, literário da maior qualidade. Então eu vejo essa iniciativa do Tiago Ribeiro como uma coisa necessária, né? Mas que se não fosse essa brilhante ideia dele, essa brilhante iniciativa, talvez a gente estivesse passando essa época sem marcar a importância de um nível assim tão profundo como é e como sempre será a padaria espiritual, que é esse movimento de cearenses que aconteceu aqui e de uma forma bastante criativa e revolucionária dentro dos padrões do que se fazia na época, né? E a gente só tem mesmo que parabenizar essa iniciativa tanto do Tiago Ribeiro como também do Centro Cultural do Banco do Nordeste, que acolheu a ideia e proporcionou e vem proporcionando aos fortalezenses o conhecimento e o convívio, o contato com esses artistas todos que participaram até agora do evento e os outros que ainda irão participar, né? E esse documentário que está aí já circulando pelas mídias e que vai trazer cada vez mais um olhar de nós cearenses, possibilitando às pessoas de outros lugares do Brasil e também de fora conhecer de modo mais profundo a importância da padaria espiritual como um movimento dos mais importantes dentro da história do Brasil e, como eu falei, um movimento que até que se antecipou à Semana de Arte Moderna e por isso mesmo deve ser respeitado e festejado sempre que a gente puder. Só fazer um adendo. Claro. Calé foi a primeira pessoa que eu entrevistei também no nosso documentário. Então, você quer começar um negócio bem, chame Calé lá em cá. Né? Você aqui, né, também. É um marco histórico, né? Rapaz, e o projeto iniciou em 2019, né? A ideia de a gente poder ter um programa aqui na rádio, que é o primeiro programa de filosofia na rádio em Fortaleza. E eu pensei assim, o primeiro programa e tudo, e eles foram. Então, assim, eu só tenho a agradecer o Calé. O Calé é como se fosse da minha família, assim, eu me sinto parte, viu? Ele até, acho que em 2012, mais ou menos, eu fiz uma entrevista com ele junto com meus alunos lá na Praça do Passeio Público. Tu lembra, Calé? Sobre Maracatu. Sim, claro. E aí, lembro demais. Foi, assim, uma satisfação muito grande, sabe? De te ver pessoalmente. Eu já tinha te conhecido quando era criança, né? A gente, desde de pequeno, eu escuto tuas músicas e tudo. Tenho uma relação muito boa por causa do meu pai, o Eduardo Praciano. Sim. E então muito obrigado, viu, Calé Alencar, por estar aqui mais uma vez. Por uma via afetiva, eu sou seu tio, né? Isso. Porque seu pai é como um irmão para mim
é uma amizade que eu tenho há mais de 4 décadas. É um amigo assim que já é um grande irmão. De tudo que a gente viveu juntos, as oportunidades que nós tivemos de nos encontrar, tantos movimentos culturais, desde lá, antes ainda que a gente se encontrasse no movimento Massa Feira, nós já fazíamos parte do movimento artístico da cidade, então já éramos amigos. E na Massa Feira, onde o seu pai, Eduardo Praciano, foi um dos produtores, né, porque desde as primeiras épocas que nos conhecemos, ele já se revelava uma pessoa da comunicação, do convívio com os artistas e de organizar esses momentos, né, de shows e eventos. Ele trabalhava, me lembro que ele trabalhava na Insetur. Isso. E organizava os eventos ali, e chamava todo mundo para participar. E na Massa Feira, então, a gente teve mais tempo ainda de conviver aqui e no Rio de Janeiro, onde fomos gravar o primeiro trabalho que registrou uma canção minha, né? E aí eu não sabia até disso. agora mesmo, saímos daqui para o Rio, fomos gravar o disco Massa Feira, né? Uhum. E aí a gente foi convivendo mais ainda. E aí, nessas 4 décadas, ficamos cada vez mais amigos, e seu pai é como um irmão. Por isso que você é meu sobrinho, né? Opa, é uma benção. Nós falamos com além o de tio, estarmos pra lá em sempre, além de estarmos na mesma trincheira cultural, defendendo esses valores mais representativos, né? Da nossa cultura tradicional, nosso trabalho, nosso zelo pelo maracatu, e também no aspecto, assim, do que fazemos individualmente, eu na música, você na filosofia, no registro de imagens, né? Estava lembrando aqui, você falou que a gente teve lá no passeio público, eu fiquei lembrando assim, eu sempre escolho um lugar histórico, né, de Fortaleza. Quando alguém me convida para uma entrevista, para um depoimento a respeito de qualquer assunto, eu sempre marco assim um lugar, porque a gente tem uma oportunidade de dar também vazão a essa nossa mania de gostar da memória de Fortaleza, embora seja um assunto assim não tão popular como deveria ser, né? Mas existem aquelas pessoas que são insistentes, né? Que preservam esse hábito, né? De lançar um olhar para a memória da cidade. Então nós estamos na mesma trincheira, né? Estamos no mesmo itinerário, sempre preservando essas tradições e também esses locais históricos. E no caso da padaria espiritual, estava lembrando aqui uma coisa interessantíssima, porque na próxima segunda-feira, eu quero aproveitar para convidar aqui a você e os seus ouvintes, nós vamos entregar ao nosso querido Ednardo, que é o nosso grande compositor que vem lá do pessoal do Ceará, né, com toda uma carreira voltada para cantar o Ceará, para cantar Fortaleza, tantas canções que ele divulgou e que foram canções de êxito nacional, de grande difusão do Ceará, da cidade de Fortaleza, através de um trabalho magnífico que já tem aí 5 décadas, né? Então a gente vai ter essa oportunidade de homenagear o Ednardo. Segunda-feira, às 18 horas, na Assembleia Legislativa, ele vai receber a medalha Humberto Teixeira. E alguns artistas vão lá também fazer um pequeno show em homenagem a ele. E eu estava lembrando que a primeira vez que eu cantei na televisão, eu cantei uma música do Ednardo. E não era uma música qualquer do Ednardo, era uma música que falava da padaria espiritual, que é a música Artigo 26. Eita, tem como então, dar uma palhinha aí? Tem como? O Artigo 26 é uma música que muita gente conhece. Olha o padeiro entregando pão, de casa em casa entregando pão, menos naquela, aquela não, pois quem se arrisca a cair no alçapão, anavantu, anarrie, ne pas de quoi, pas de bourré, igualité, fraternité e liberté, merci beaucoup, não há de quê. E é engraçado que essa canção, isso aconteceu em 1975, o Ednardo já morava em São Paulo nessa época, né? E esse era o segundo disco dele, chamado Berro, que
E foi um disco que ele trouxe muitas canções que eram referenciadas no movimento literário da padaria espiritual, né? Tem essa e tem outras canções que falam da padaria espiritual nesse disco, né? E aí eu lembro que eu cantei essa canção na TV Ceará Canal 2, e por uma coincidência dessas, que não são realmente coincidências, né? São outras instâncias da luminosidade da existência humana. Então, por uma felicidade imensa minha, o pai do Ednardo, o professor e poeta Oscar Costa Souza, estava na plateia. E ao final da apresentação do meu grupo, que era um grupo que se chamava Feira do Som, ao final da apresentação ele foi lá no camarim, me deu um abraço enorme e disse que no mesmo dia ia ligar para o filho dele, que é o Ednardo, né? E ia dizer que tinha assistido um jovem cearense, que era eu, né? Cantar uma música dele, Ednardo, né? E que ele, pai do Ednardo, tinha ficado emocionado, que ele disse para mim que chorou ao me ver cantando, né? Eu e o grupo Feira do Som. Ele me confidenciou que tinha chorado de emoção ao me ver ali cantando uma música do seu filho Ednardo, né? Então essas coisas, elas vão se juntando, né? Nesse enredo que a gente vai construindo na vida. E de repente estamos aqui prestando essa homenagem à padaria espiritual através de canções. E eu tive assim, uma felicidade de conhecer uma grande artista, a Luana Florentino, agora recentemente. Já conhecia de nome e de um trabalho recente que ela fez com um grande colega, grande artista cearense, menino que é da banda Dona Zefinha, né? Orlângelo Leal. E conheci primeiro um texto que a Luana escreveu em homenagem ao Tiago e ao evento, né, o Festival A Massa. E percebi que o texto era um poema, era uma letra de uma canção, né? E aí fiz uma marchinha, assim, um frevinho, né, uma coisa animada, assim, para também homenagear tanto a padaria espiritual, como também o Festival A Massa, como também o nosso colega Tiago Ribeiro, por essa grande luz que ele teve, né, de criar esse evento em homenagem à padaria espiritual, e me tornei parceiro da Luana. Então fizemos esse frevinho que anda tocando aí em tudo que é divulgação do Festival A Massa. Então tá lá, uma gravação inclusive bem simples que eu fiz aqui no celular mesmo, mas há um processo de captação digital que de qualquer forma tem alguma qualidade e dá para a gente mostrar de alguma maneira, né, essas criações assim de um modo assim mais rápido, né, que pode chegar às pessoas sem a gente esperar uma gravação mais cuidada, de estúdio. Então a gente foi divulgando aí essa gravação feita no celular mesmo, e as pessoas já estão aí conhecendo, né, esse trabalho que eu tive a honra de fazer, de musicar a letra da Luana Florentino, que virou minha parceira, antes que eu a conhecesse pessoalmente, e que já gerou também um convite meu para que ela cantasse nessa homenagem ao Ednardo, que vai acontecer na segunda-feira, às 6 horas, lá na Assembleia Legislativa. E galera, e pode que entrar qualquer pessoa? Pode entrar qualquer pessoa? Como é que é? É aberto ao público, né? só precisa levar o cartão de vacinação. Ok. E não precisa aquele traje rigoroso de passeio completo, aquelas coisas Tranquilo. de solenidade muito fechada. É uma coisa para o público do Ednardo, para o público dos artistas que vão lá cantar, e a gente fazer essa grande homenagem ao nosso querido Ednardo. Carla Alencar, enquanto você estava falando, né, a gente estamos aqui assistindo, né, para quem está acompanhando a gente no Instagram, nós estamos assistindo aqui algumas partes, né, do documentário, né, Thiago? O segundo episódio, né, Poetas, Futuristas e Visionários, que aí tem, que a gente fala sobre Rodolfo Teófilo, né, e aí tá passando esse encontro que a gente teve na CDL, que a gente foi privilegiado e presenteado pela cidade com essa linda árvore, né, de raízes, né, fortes, né, então um contexto do Rodolfo Teófilo que é extremamente forte, né, e uma interpretação belíssima de Carla Alencar, muito visceral, né, porque o texto é dessa forma,
uma voz marcante. Então, assim, a gente começou com tudo que poderia, né, a cidade presenteando, e é um projeto muito gostoso de se fazer, porque agregou muitos universos, né, acadêmicos, artísticos, populares, né, e numa linguagem que chega-se a todos, né. Uma coisa que eu tenho saído cada sábado encantado do BNB é como os funcionários do BNB, os seguranças, a galera do técnico de som, todo mundo do BNB tem se encantado também com nossa proposta, né? Isso é uma coisa que tem reverberado e, porra, deu certo, assim, que quando a galera que tá no serviço vibra junto. Aí nessas imagens a gente vê aqui o próprio Calé Alencar também. Calé, muito obrigado, tá? A benção e até a próxima oportunidade, viu? É sempre muito bom falar contigo. Muito obrigado, tá? Grande abraço. Meu querido Emerson, que os deuses e as deusas e todos os orixás te abençoem sempre. Um grande abraço. Abraço para o Tiago, o pessoal que trabalha com você aí no apoio, para que esse programa possa chegar a todo mundo. Prazer imenso ter iniciado essa trajetória sua já nessa nova empreitada, né, de ter um programa de rádio e com essa temática da filosofia, que é uma coisa inusitada e originalíssima. Agradecer a você por esse momento. Então, um abraço aí para o Tiago. Vamos em frente e a gente vai cada vez mais tentar valorizar o que a gente faz aqui nessa terra, para que as pessoas possam conhecer cada vez mais a importância da arte que é feita no Ceará pelos artistas do Ceará. Com certeza. Muito obrigado, um grande abraço. E a gente agora vai escutar a música Massa, tá? Que o Calé cantou no festival, né? A música do festival. Também. E depois a gente faz um intervalozinho rápido e depois voltamos ainda vamos encerrar o próximo bloco, onde a gente vai continuar falando com o professor Charles Pinheiro e o Tiago Ribeiro aqui com a gente. Vamos escutar Calé Alencar. Preste atenção, sabe? Porque eu tive que mudar aqui para poder a gente poder. Começou pelo final, não entendi. Começar agora. Tá massa. Festival a massa, tá massa, oxente tá animal, festejando a vida, barco à deriva, nas águas da terra espiritual. Cada verso é canto, pois em cada canto canto essa cidade, verso e poesia. Pra cada mentira existe uma verdade, na terra da luz tudo se conduz. Nessa padaria balança a palmeira, desde a derradeira massa que se cria. Festival a massa, tá massa, mas passa a deixar a saudade. Até mais breve esta que te escreve fica em tua casa. Até mais ver luz de candeeiro acende a magia, aprendiz de afeto, do alicerce ao teto dessa padaria. Festival a massa, tá massa, oxente tá animal, festejando a vida, barco à deriva, nas águas da terra espiritual. Cada verso é canto, pois em cada canto canto essa cidade, verso e poesia. Pra cada mentira existe uma verdade, na terra da luz tudo se conduz. Nessa padaria balança a palmeira, desde a derradeira massa que se cria. Festival a massa, tá massa, mas passa a deixar a saudade.
Até mais breve esse que te escreve fica em tua casa. Até mais ver luz de candeeiro acende a magia, aprendiz de afeto, do alicerce ao teto dessa padaria. FM Benfica, sempre perto de você. Pra pensar. Filosofou. Este quadro é para você que deseja partilhar sobre algo que está lendo ou escrevendo ou uma ideia, tipo um pão, né? Pensamento que você tem. Ou seja, vamos todo mundo ouvir, tá? Os nossos candidatos de hoje, porque o vencedor irá passar para a próxima fase. Até a grande final, que além de um troféu, terá uma cesta de chocolate e R$100 em compras na livraria Arte e Ciência. O Charles Pinheiro e o Thiago Ribeiro, tá? A gente tá aqui no programa, tem que... Vamos, desafios, tá? O desafio é a gente escutar e aí vamos ver qual é o melhor. E se quiser comentar também sobre os áudios, beleza? Vamos lá. Como é que é o primeiro áudio? O primeiro áudio vai ser do Adilson. Vamos escutar ele. O que é o vazio? Esse vazio que sinto, essa dor de tristeza, esse vazio que me acostumei, esse vazio que eu não quero encher. Me acostumei tanto com essa tristeza que eu não quero ser feliz. Esse vazio além do existencial, que através de sorrir me faz chorar. Me acostumei tanto com essa tristeza que a felicidade não me faz feliz. Através de um sorriso feliz, esconde lágrimas de dor. Mas eu fico feliz em chorar. É um dos jeitos da minha mente desabafar, um dos jeitos do meu coração se acalmar, um dos jeitos para eu ficar feliz. Ô vazio, quando você terá luz para me poder brilhar? E agora vamos escutar o segundo áudio, que é do Márcio Renan. Márcio Renan também mandou seu áudio, vamos escutar. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando você estiver ouvindo isso, Emerson. Meu nome é Márcio Renan e eu gostaria de falar um pouco sobre empatia. Mas para falar sobre empatia, eu gostaria de evidenciar dois filósofos que eu acho interessante. O primeiro é o Maquiavel, que ele fala o seguinte: os fins justificam os meios. Só que eu acho que as pessoas vão muito longe por seus objetivos e acabam prejudicando o próximo. Por exemplo, acho que o evento mais recente é a guerra na Ucrânia. O Putin ele não liga para as pessoas da Ucrânia. Para que isso, cara? Para que matar civis? Na minha opinião, se essa ganância incessante das pessoas não parar, a gente vai criar uma geração de pessoas indiferentes, que não possuem nenhum pingo de empatia pelo próximo e tratam os outros como se fossem obstáculos a serem superados, sabe? E isso me leva ao meu segundo filósofo, que é o Locke, que ele vai falar o seguinte: não nascemos para a violência e nem para a barbárie. Só que as pessoas interpretam como, é só não ser ruim, que tá tudo bem. Como assim, cara? A pessoa do teu lado precisando de ajuda e tu não ajuda? Por que que você acha que só não ser ruim tá bom? Então, eu acho que a reflexão do dia é o seguinte: por que que, ao invés de simplesmente evitarmos ser emoções, ser a violência, por que que a gente não pratica a empatia? Tenha um ótimo dia, professor. Beleza. E aí, desses dois, qual a opinião de vocês? Eu achei meio difícil hoje, viu? Hoje tá... Assim, como o professor já tomei nota, né? Mas é porque, assim, os estilos são bem diferentes, né? Verdade. O nosso amigo Adilson aqui, né? Ele já entrou logo no personagem, né? Ele
pegando a lição do nosso amigo Fernando Pessoa, né? O poeta Alfigidor, né? Exatamente. E ele já entrou no personagem ali, declamando seu poema, né? Aquela voz bem calma ali, tarsituna, melancólica, falando da existência, né? Algo bem... falando do vazio e tudo mais, né? Algo bem assim, ultra-romântico, né? Foi ele que fez, viu? Eu vi ele fazendo. Coisa muito boa, assim, o Álvaro de Azevedo, né? Ali aquela pegada mesmo do ultra-romantismo, né? E o segundo amigo Márcio Renan já foi uma pegada assim meio, né? Âncora, né? De jornal ali mais informal, né? Meio podcast misturado ali com o Ilambona, né? Ali, então, assim, são estilos diferentes, né? O nosso amigo ali citando ali, né? O meio Paulo Francis ali da quebrada, né? Tal. Então, o Márcio Renan, ele foi, né, citando essa questão da guerra, da violência, da barbárie, né, citando dois pensadores, né, e o nosso amigo Adilson, ele foi na vibe da interpretação, né, sentindo o poema. Eu me lembrei até do Paulo Outram, né, declamando, assim, uns poemas, assim, do Manuel Bandeira, né, Fernando Pessoa. Cara, eu tô muito dividido, né, mas não sei, eu tô muito dividido, não sei se o nosso amigo Thiago tá... Porque são estilos diferentes, né? Não sei qual tem que escolher só um, infelizmente. Hoje tá muito difícil mesmo. Assim, por essa questão, né, de eu agora representar aí a questão da literatura, né? Eu acho que a questão do nosso amigo Adilson aí, ele foi um grande intérprete aí, né? Ele falou seu poema com muita paixão, né? Com muito... Ali eu me lembro logo ali do cara ali, à meia-noite ali, segurando a caveira, se eu não sei, né? Eu fui muito tocado por esse sentimento aí, né? Então eu escolho o Adilson. Eu vou trazer, né, essa dualidade, né, árdua escolha, né, num grau de empate, porque a empatia, né, você trazer, né, a sua dor, né, o reconhecer de si e do outro, né. Então, como este universo da empatia engloba aí dois aspectos, né, dois seres ou mais, né, nações ou dois antagonistas, né, dois seres, eu vou voltando no segundo momento, né, por conta da questão da empatia, né, dos seres, da dualidade, né, da expansão de si para os outros e para o outro. Gabriel, dá uma olhada no nosso regulamento aí do Filosofou, porque a gente sempre coloca, né, para poder decidir. Mas como deu empate, e aí você quer se meter nessa história, ou é melhor a gente aprovar logo os dois logo para outra fase? Eu curto a ideia de aprovar os dois. Se quiser, manda cada um dar um novo pensamento aí, que a gente desempata na próxima. Então, foi aprovado os dois para a próxima fase, né? Acho que merece, né? Merece. Os dois foram muito bons, então, tá? Os dois parabéns aí. Recebemos aí uma empatia poética, né? Exatamente. Só o que cura a Que barbárie, deu empate. Né? Só o que cura a barbárie, né? Só o que cura a barbárie é a arte, né? A poesia. Total. Rapaz, eu acho que eu não consegui mais fazer o programa, não. Charles aqui. Fazer todo mundo rir. Mas vamos lá. Se você ainda quer mandar o seu áudio, tá? Tem que correr, beleza? Porque o tempo já tá esgotando. A grande final vai ser em comemoração ao Dia do Estudante, porque geralmente esses áudios são de alunos, né? Então, no Dia do Estudante, próximo ali em agosto, a gente vai fazer a grande final. Então, vão mandando seus áudios para o nosso quadro Filosofou. Nós temos aqui também, tem pessoas que mandam seu áudio para poder perguntar. E aí vamos escutar agora um outro áudio, mas esse áudio é perguntando para vocês, tá? Uma pergunta bem interessante do professor Roberto, que inclusive até a gente trabalha juntos também, e ele quis fazer essa pergunta. Vamos lá. Inclusive, o professor Roberto foi integrante do grupo de poetas Lenitivo, na década de 90, no bairro Conjunto Ceará, aqui em Fortaleza, né? Vamos escutar a pergunta dele. Não está saindo a pergunta dele, né? Coordenado. Boa noite aí, meus amigos, minhas amigas, ouvintes e participantes aí do programa Para Pensar. Coordenado eximiamente bem pelo professor Emerson Praciano. Quem vos fala aqui é o professor Roberto Pinho, da Rede Estadual de Ensino, e ex-integrante do grupo de poesias Lenitivo. Bom, a pauta de hoje, padaria espiritual, é uma coisa muito interessante, que todos nós que gostamos de poesia, e que fizemos poesia, ou que fazemos poesia,
buscamos saber a respeito. Logo, professor Emerson Praciano, eu gostaria que você nos dissesse aí que nomes de ruas são batizados com nomes de membros da padaria espiritual. E este movimento literário, a padaria espiritual, que era a grande bandeira política deles, né? Qual foi a contribuição que ele deu para o avanço da sociedade cearense. Um grande abraço e bom programa a todos. E aí, quem quer iniciar? A gente no documentário, por exemplo, né, na série documental, a gente traz essa referência em nome de ruas, né? Das placas, dos lugares, né? A gente estava bastidores aqui de gravação. No passeio público, dialogando com o Gleidson Passos, né, em uma de nossas tomadas. E aí um vendedor de jujuba nos abordou, né, ele era de Pernambuco, e aí ele assistiu toda a nossa conversa, nosso diálogo, né, e aí ele veio com um marketing, né, com uma publicidade maravilhosa, né. E olha, vocês estão exercitando muito a mente, né? Então o açúcar vai lhe ajudar vocês a... Né? Ele veio com a divulgação muito bacana. E aí ele pontuou na sequência a ausência de historicidade das placas de rua, né? De onde elas vêm, por quê, né? Aquele nome ali tá... E, de fato, é uma carência nossa, né? Nós temos várias referências, nomes que a gente vira quase um enfeite, assim, uma coisa que ninguém não presta muita atenção, né? Quase um promenor. Mas, por exemplo, você tem uma avenida como Antônio Salles, né? A importância do Antônio Salles e vários outros, Rodolfo Teófilo, né? Que não tem uma rua não, mas tem um bairro, né? Mas vários padeiros que aí só tem uma placa meramente protocolar, né, o sentimento, assim, a referência, a importância daquela figura, né, qual o significado ele tem para a historicidade, é uma perda muito grande nossa, que nós não tenhamos esse registro aprofundado, né, das ruas e das pessoas que fazem o nosso universo cearense, né, essa gama que cada um de nós, a partir do momento que aqui está, que vai nos se relacionando com as ruas, com os trejeitos nosso de ser cearense, com a nossa cultura, vai se deparando e surgem muitas interrogações que às vezes ficam sem respostas, né? E a gente não sabe de onde buscar, porque é muito difícil, não tem. Então a gente falta isso realmente, onde existe a placa e existe o significado, o sentimento, a contribuição que aquele ser nos deu e nos dá para a cidade, né? Então, por isso que a gente buscou começar também registrando, que a gente pegou 6 padeiros, né, para trabalhar em específico, que foi Adolfo Caminha, Rodolfo Teófilo, Álvaro Martins, Lívio Barreto, Sabino Batista, Antônio Salles, acho que foi os 6. Pronto. Foram 6 que a gente abordou, né, de forma para trazer um pouco da obra e da historicidade, e alguns, boa parte deles tinham vinculação com nomes de rua. Bom, em relação até a algo que o Thiago citou, por exemplo, tem há poucos trabalhos, né, sobre essa questão, né, de levantar a historicidade, né, da nomenclatura dos nomes das ruas de Fortaleza. Eu cito até um trabalho recente, né, feito pelo Emanuel Montenegro, jornalista, que ele tem um projeto no Instagram, que são as ruas biográficas, né. Ano passado ele até lançou um livro, né, que ele fez um levantamento, né, são mini biografias que ele levantou, acho que de mais de 300 ruas da cidade de Fortaleza, né? Ele lançou até ano passado esse livro. Ele tem um projeto, né, no Instagram, né, Ruas Biográficas. Aí ele até lançou no Catarse, né, que até é a plataforma de financiamento que eu também lancei o meu projeto, a Padaria Espiritual. E fala, né, conta um pouco da biografia, né, daquele nome que deu a Rua de Fortaleza. Também tem até um livro que eu fui buscar referência, que é um livro que eu gosto muito, né, do historiador Rogaciano Leite Filho, né, que é A História do Ceará Passa por Essa Rua. É um livro muito interessante, só que ele não conta muitas ruas, são acho que 30 personagens, né? Pessoa Anta, Adolfo Caminha, e ele cada personagem desse, ele escreve em torno de 2, 3 páginas, né? Rua Dragão do Mar, né? Historiador Raimundo Girão, ele vai explicando um pouco disso. E também um pensador, né, também que falou muito das ruas de Fortaleza, também foi o Eduardo Campos, né? Que era lá do Instituto Histórico do Ceará, né? Falou das ruas, praças de Fortaleza, ele tem muitos livros interessantes.
Aí foi citada a questão dos padeiros, né? Alguns padeiros célebres, né? Que se tornaram referências, né? Para logradouros na cidade de Fortaleza. Tem alguns que viraram nome de bairros, né? Por exemplo, o Henrique Jorge, né? O músico, virou nome de bairro, né? O Rodolfo Teófilo e o Antônio Bezerra, né? Que ele foi poeta romântico, né? Participou ali da campanha abolicionista e depois entrou na padaria espiritual, né? Que a gente sempre fala que é uma agremiação de rapazes, né? Quando o Antônio Bezerra entrou na padaria, ele já era um senhor, né? Já era um veterano. E também, por exemplo, ele pensando aqui em nomes de ruas, né? O nome de rua mais famoso que temos aí, né? É a Avenida Antônio Salles, né? Que fica ali cruzando a Aldeota, ali em direção ao Papicu, né? Já ali Cocó, né? Que é uma avenida que passa por essa zona da cidade, né? Até a gente chama até ali a área nobre da cidade, né? E às vezes muitas pessoas nem sabem, né? Quem foi Antônio Salles e tudo mais. Por exemplo, tem a Rua Adolfo Caminha, né? Que fica ali, já saindo ali da Praia de Iracema, né? Em direção ali a Leste-Oeste, né? Leste-Oeste, né? Então, tem alguns padeiros que tem, né? Tem outros nomes aí que eu agora não tenho como localizar, né? Alguns bairros de Fortaleza, mas Sim, claro. tem essa relação, né? Desses grandes personagens, né? Que, principalmente do século XIX, e muitas pessoas, infelizmente, não conhecem, né? Beleza, vamos continuar falando sobre a padaria espiritual num quadro que eu gosto muito e é um desafio para vocês também, tá? Uhum. Vamos lá. Fica a dica! Não fica a dica, não. Mas se for pra dar dica, nós dá também. Mas vamos lá, já que foi o Fica a Dica. Não, a gente combinou que era o Imagina Aí. Então vai ser um coisa. Imagina aí! E como é que seria Imagina Aí? É tipo assim, ó. Imagina aí se os escritores. Agora é um desafio, é um jogo rápido, tá? Tá. Jogo rápido. Imagina aí se os escritores da padaria espiritual tivessem hoje, o que eles falariam sobre o nosso contexto atual? Rapaz, acho que do nosso contexto atual, né? Aí, político, né? Algo tão grotesco, né? Kafkiano, né? Absurdo, que eles iam realmente fazer troça, né? Fazer piada, né? Com a situação que temos atualmente, né? Tem várias questões aí, né? Funestas, né? Questão aí de chuva de ouro, né? Rachadinhas, né? E tem todo um contexto, né? Porque sempre a política, né? A corrupção, né? A desgraça moral, ele dá muito pano pra manga pro humor, né? Os grandes humoristas são humoristas que falam, né? De política, porque é a maneira de se fazer uma crítica, né? Social, política. Então a gente tá num prato cheio, né? A gente tá até quase um negócio surreal, né? De tão absurdo que é, nesses abraços aí com o neofascismo, né? Um negócio tão desgraçado do jeito, e até a gente vê de um contexto tão trágico, né? Que é a pandemia, e pessoas só pensando, né? Em encher os bolsos, né? Não só de dinheiro, mas de picanha, de leite condensado, né? Então a gente tem aí toda uma série de simbologias, né? E questões que os padeiros poderiam utilizar em poemas, né, em desenhos, né, em cantos, né, paródias, né, porque os padeiros gostavam de fazer muitas paródias, né, poemas engraçados, né, quadrinhas, adivinhações, né, então eles poderiam fazer até uma anedota, uma quadrinha, né, espelho, espelho meu, onde está a rachadinha, né, que se escondeu, né, então tem muito assunto, né, infelizmente pra gente, né, corrupção, miséria, esse contexto tão desgraçado de um jeito, né, mas que dá pano pra manga para tecer essa crítica social por meio do humor, né. Essa necrofilia, né, a política da morte, né, também não é tão diferente da vida, do momento que eles viveram. Isso. Né, que é um momento pós-monarquia, começo da república, se desiludem, porque acreditavam que haveria uma mudança, e na verdade foi mais o mesmo. Nós tínhamos um ditador aqui, os Acciolis, né, ditador Accioli. Então, quando a história não é estudada, ela via tragédia. Então há uma frase de alguém que fala que no Brasil o passado caminha muito rápido, né, à frente quase no futuro. Nosso passado fica direto aparecendo, né, como espanto, né, como absurdo, né. Então, aquele universo no qual eles estavam a viver, né, não é tão... Talvez o nosso presente seja mais arruinado, né, sem horizonte do que... sem inspirações
talvez como no qual eles viveram, porque assim, por conta da comunicação, né, mais rápida, né, as barbáries nos chegam, né, nos atravessam, né, assim, várias vezes durante o dia, né? Chegam em segundos, né? Aí você leva uma pancada, não é possível. Aí tu vê uma barbárie pior ainda acontecendo assim segundos depois, né? E as pessoas acham que é mentira, que não é verdade, que, né, o absurdo se naturaliza, né? Exatamente. Continuando o desafio. Imagina aí se não tivesse existido a padaria espiritual. Talvez a gente... Eu gosto dessa frase, né? Que o sol do Ceará não é brinquedo, não. Né? E aí, talvez se não tivesse os padeiros, né? Pra tacar o dedo, assim, né? Essa burguesia que, apesar do Falcão dizer que fede, mas tem dinheiro pra comprar perfume, né? Mas... Grande filósofo contemporâneo. Falcão, total. E, apesar disso, né? Tem coisa que o dinheiro não compra, né? A cafonice não permite, a falta de cultura, de leitura, de experiências coletivas e sociais, não tem perfume que resolva, né? Então, se a padaria não existisse, esse dedo apontado para essa burguesia, para esse descompasso, né, de tempo, espaço e direção que a gente vê hoje, né? O que são vários elefantes criados na cidade de Fortaleza que não dialogam com a cidade, são troços, são coisas assim que nascem no meio à miséria, à fome, à falta vários aquários, né? Vários aquários, né? Nessa cidade, do dia pra noite, né? Então, continua assim, por mais que essa padaria foi provínqua, no sentido de apontar o dedo para essa burguesia perdida em espaço e direção, né? Ela continua perdida, né? Sem rumo, sem prumo, né? Porque não tem perfume que resolva. Ok. O professor Charles está fazendo uma revista em quadrinhos, né? Por gentileza, fala mais uma vez sobre a revista em quadrinhos e sobre uma campanha, né, que você está fazendo. Diz aí pra gente como é que tá a campanha. Bom, gente, é o seguinte, desde o ano passado, né, na verdade desde 2019, eu desenvolvi um projeto para escrever histórias em quadrinhos que contam a história cultural do Ceará, né? Então foi imaginado essa primeiro livro, né, em quadrinhos ser sobre a padaria espiritual, justamente sobre os 130 anos da padaria espiritual, né? A esse projeto, né, eu pesquiso esse conteúdo há uns 15 anos, né? E desenvolvi já uma ideia do argumento do roteiro há uns 3, 4 anos, né? E estou nessa luta, né? Fiz uma campanha no site de financiamento coletivo Catarse, né? Para colocar em prática, né, a esse sonho, né, de divulgar a história do Ceará, a história da cultura do Ceará, da padaria espiritual, por meio das histórias em quadrinhos, né? Então eu desenvolvi o projeto, né? Tenho o roteiro que ainda vou revisar, finalizar, e tenho meus amigos quadrinistas, né, ilustradores, o Luiz 13, né, quadrinista cearense, e o Thales Rodrigues, que me ajudaram a já dar esse primeiro formato, né, essa forma inicial desse projeto, e eu tô nessa luta, né? Vocês que tiverem interesse em conhecer o projeto, né? Tem várias artes lá no site do Catarse, né? Sobre padaria espiritual em quadrinhos. Vocês podem conferir algumas artes, né? E também tem algumas recompensas, né? Para quem apoiar, né, a campanha, né? Eu tenho alguns brindes, né? Por exemplo, um livro do Rodolfo Teófilo, né? Um livro sobre o humor da padaria espiritual, né? E eu estou também desenvolvendo a ideia de um mapa interativo da cidade de Fortaleza do século XIX, com alguns logradouros, né, históricos, né, como o Passeio Público, a Praça do Ferreiro, porque é uma pesquisa que demanda tempo, né, dedicação e também de investimento, né? Trabalhar quadrinho é uma arte cara, né, que tem que ter tempo para desenhar, para ilustrar, imprimir. Todo esse processo é um processo que exige um orçamento mínimo, né? Então a campanha está aí, né? Eu estou nessa luta aí já uns 5, 6 meses, né, tentando esse financiamento coletivo, né? E conto com o apoio de vocês, né, para auxiliar nessa questão da arte cearense, né, dos quadrinhos, e para levar a padaria espiritual e as histórias, né, em quadrinhos aí. O primeiro livro de outros livros que virão no futuro, né, sobre a história do Ceará, né, e sobre a nossa literatura. Como é que faz mesmo para a pessoa poder contribuir? Pronto, vocês entram, né, no site do Catarse, né? Catarse é uma plataforma que financia várias obras de arte, né, CDs, livros, revistas em quadrinhos. Você entra no site Catarse, né? catarse.com, e procura lá o projeto, né, Padaria Espiritual em Quadrinhos, né? E lá você entra no site do projeto, a pessoa pode contribuir com qualquer valor.
Mas tem alguns pacotes, né, que a pessoa pode receber o livro impresso, digital, demais livros, né? E você entra lá, né? Conhece o nosso projeto e pode contribuir por meio de cartão de crédito, boleto, Pix. Existem várias modalidades de apoio, né? E a gente tem lá um objetivo a cumprir, mas a gente está lutando para colocar esse projeto em prática, né? E o livro na mão, né, dos nossos amigos apoiadores e apoiadoras. Muito obrigado, viu, professor, por ter vindo, tá? Fique sempre à vontade, tá? Vamos estar sempre compartilhando aqui esse teu projeto, né? Para poder divulgando também, para poder as pessoas estarem contribuindo cada vez mais. Muito obrigado. Eu que agradeço. Grande abraço. A oportunidade, o espaço, né? Essa boa conversa, né? A gente devorar, né? Com gosto esse pão do espírito, né? Esse pão cultural, né? E um outro padeiro aqui também. Imagine como seria a padaria espiritual hoje, né? Seria o padeiro Tiago também, que é um grande produtor cultural. Muito obrigado, tá? Por ter vindo. A gente que agradece o espaço, né, esse momento de diálogos, né, de sorrisos, de alegria, de humor, de cultura. Exatamente. Lembrando que dia 11, neste sábado agora, estaremos ainda fermentando esta massa, aquecendo o forno, abriremos a padaria, literalmente, dentro da nossa programação do Festival A Massa. Começando às 17 horas, lá no Centro Cultural do Banco do Nordeste. Entrada gratuita. Entrada gratuita, né? Teremos diálogos literários, uma programação bem diversa. E encerraremos esse primeiro festival com Renegados tocando suas autorais e reverberando Ednardo, o Disco Berro, e muitos poetas, muita poesia, e reverberando o pão, fermentando essa massa. Candeeiro Cultural é a produtora que nós temos lá pelo Instagram, e acompanhe nossos projetos, nossos trabalhos, sempre com a luneta, com o olhar, na verdade, para a cultura cearense, né? Para quem faz, para quem pensa, e vocês fazem, pensam, não é à toa que este quadro, né? Desse programa, para pensar, e a gente vai reverberando aquilo que nós temos de melhor da nossa cultura cearense. Obrigado a todos vocês que aqui estão. Muito obrigado. E vocês estão em casa, hein? Estão em casa, né? Acompanhando desde cedo, desde 8 horas da noite. Muito obrigado. Tá? O pessoal do estúdio também faz arte. No melhor sentido, né? Aqui, tá aqui, pronto. O Gabriel, além de ser da Olha parte aí. técnica aqui, o Gabriel ele faz um monte de coisa. Faz uns rap também. Qualquer dia também ele vai estar cantando uns raps aqui. E nós fizemos um sorteio e a Natália, mais uma vez, a Natália ganhou. A Natália tá sempre ganhando, viu? A Natália não. Impressionante, é uma menina de sorte. Natália, mais uma vez aí, tá, você vai ganhar o filme, né? Solidões, tá? Da Marilena Lima, que é uma cineasta cearense, e o livro Voo da Coruja, beleza? No próximo quinta-feira, né? Nós não teremos nosso programa para pensar, pois é aniversário do Michel Lins, né, o vereador e realizador da rádio FM Benfica. E todos nós estaremos aqui na sua festa, né, de aniversário, o Roberto Raulin também. Mas no dia 23 de junho teremos nosso programa a partir das 20 horas. Iremos receber o cantor e compositor Pingo de Fortaleza. Conhece o Pingo? Total, Maracatu Solar, como não? Não tem como não conhecer, né? Todo mundo conhece, vai ser um programa muito massa com o tema Além do Tempo Normal. Agradeço demais a presença de todos e todas, gratidão por ter ficado até essa hora. Um grande abraço para pensar. Todas as quintas-feiras, a partir das 8 da noite, te convidando para pensar. Apoio Cultural, Livraria Arte e Ciência, espaço para compra e venda de livros, CDs e DVDs novos e usados. Restaure os seus livros na Livraria Arte e Ciência, Rua Major Facundo 954, Centro de Fortaleza. Matriz, Avenida 3 de Maio 2400, Benfica.